Hoje você vai aprender uma das ideias mais importantes relacionadas à harmonia musical e que serve para todos os instrumentos. É o intervalo musical. É o simples raciocínio da distância entre as notas. Toda música, para funcionar, para ter uma melodia, para que você possa criar um arranjo, ela precisa de um tom. Então, a partir do momento que você determina o tom, você passa a ter uma nota principal para a música. Essa nota passa a ser a principal de todas, pois tudo será gerado a partir dessa nota. Então, se nós pensamos num Dó maior, eu vou raciocinar o intervalo musical a partir desse Dó maior. E o que vai significar isso? Pensar na distância que as outras notas estão desse Dó central. Se eu, por exemplo, estou numa nota Dó, vamos pensar num braço de um instrumento. Eu estou numa nota Dó e quero saber o intervalo musical da próxima nota, eu preciso entender essa distância. Então, se eu tenho a nota Dó, a próxima nota é um Dó sustenido. Mas o que esse Dó sustenido representa? Uma segunda menor. Isso é um intervalo musical. Ah, a próxima nota é um Ré. Eu não estou falando de acordes, de escalas, não, de notas mesmo. Então, Dó, Dó sustenido, Ré. O que é esse Ré? Uma segunda natural. Aí você vai se perguntar, mas o que isso importa para acordes e melodias? E eu vou dizer para você, tudo. Música é feita de intervalos musicais. É uma ciência matemática que funciona maravilhosamente bem aos nossos ouvidos. Vamos entender melhor isso agora. O raciocínio lógico até que é simples. Vamos centralizar a nota Dó, que está aqui. Então, nós precisamos saber o que todas as outras notas à volta desse Dó representam. Então, Dó. Aqui eu tenho um Dó sustenido ou um Ré bemol. Veja que o nome não vai importar. Se eu tenho uma nota principal aqui, a próxima sempre será uma segunda menor. Na sequência, uma segunda natural. Então, tônica, segunda menor, segunda. Abaixo, por exemplo, olha, logo abaixo eu tenho uma quarta, quarta aumentada, quinta. Acima, olha só que interessante, também tem intervalo musical. Então é muito importante que você entenda o raciocínio. Lembrando que, por hora, você vai precisar realmente decorar a sequência que vai aparecer por escrito no final da aula, que é a sequência de intervalos. Tônica, segunda menor, segunda, terça menor, terça e assim por diante, tá? É um raciocínio. Se você não conseguir decorar, mantenha a informação sempre próxima, pois os intervalos, eles simplesmente geram as escalas e os acordes. Tudo passa pelos intervalos, tudo em música. Todos os instrumentos utilizam intervalos musicais, não é uma coisa simplesmente do nosso instrumento. Todos eles, de maneiras diferentes, associam os intervalos para gerar escalas ou acordes. Vamos aplicar a ideia agora. Será apresentado no final do vídeo, além dos intervalos musicais, uma ideia de um quadro geral para uma região do braço, que pode ser aqui, pode ser mais para baixo. Então, é uma região que você associa não com notas, mas com casas. Por exemplo, aqui eu estou na região da casa 3, pode ser na região da casa 4, 5. A gente transporta, basicamente, o formato que será apresentado e não as notas. Então, veja, aqui vamos tomar por base essa nota Sol. Então, aqui eu tenho uma tônica, uma segunda menor, uma segunda, terça menor, terça, quarta, quarta aumentada ou quinta diminuta, quinta e assim por diante. Vamos pegar aqui nessa corda e voltando. Então eu tenho oitava, sétima maior, sétima menor, sexta, sexta menor e aí volta aqui para quinta, quinta diminuta. Perceba que existe uma lógica aqui. Tá? Essa lógica ela só é um pouco quebrada quando nós vamos da corda 2 para a corda 3, que nós vamos ter uma repetição de intervalo. Isso se deve pela entonação do nosso instrumento.
para que ele soe afinado, normalmente nós temos que mudar um pouco o raciocínio para a corda 2. Então aqui eu tenho uma 11ª e aqui também, tá? Quando você prestar atenção ao quadro que vai estar ao final do vídeo, vai ficar mais claro isso. Só para você não estranhar o fato de repetir a nota. Muita gente aprende a afinar o instrumento tocando com cordas soltas. Então a pessoa vem aqui na 6ª corda, casa 5, e toca justamente a 6ª corda com a corda 5 solta. E faz a mesma ideia aqui, depois aqui. Quando chega na 3ª para a 2ª, a pessoa tem que voltar aqui. Justamente para que fique coerente esta afinação, tá? Isso tem mais a ver com medida de braço, é um assunto bem mais complexo. Para hoje, o que vale a pena saber é que aqui nós temos a mesma nota que aqui. Aqui, por exemplo, tem um Dó e aqui também. É a única vez que esse intervalo se repete. Por exemplo, aqui eu tenho um Sol e aqui eu tenho um Sol sustenido na 3ª corda. Então veja, avançou, né? Ó, Sol para Sol sustenido. Chega na 3ª, aqui, corda, casa 5, eu tenho um Dó e aqui eu tenho um Dó também, tá? Fica muito claro quando você ver o desenho do quadro. Então veja, para que serve isso? A partir do momento que você começar a entender os intervalos musicais no braço do instrumento, você poderá montar qualquer acorde e qualquer escala que você descubra um intervalo. Isso é muito interessante, pois várias regras harmônicas passam por esse intervalo. Então você vai conseguir descobrir como montar qualquer coisa, tá? Mas não tenha pressa. Primeiro entenda como funciona. Nas sequências das aulas de harmonia, eu vou explicando a melhor utilização para este quadro. Por hora é uma parte mais de tentar entender, por mais complicado que pareça, pois esse assunto não é fácil. Basta você saber que é a base de toda a estrutura musical mundial, tá? Os intervalos. Do que eu estou falando? Por exemplo, nós vamos estudar um acorde menor com 7ª menor nas próximas aulas. E o desenho é esse aqui. Você vai passar a entender por que as cifras funcionam como funcionam. Porque isso é um Sol menor com 7ª. Então veja, aqui em cima eu tenho a tônica na 6ª corda, aqui eu tenho a 5ª. Na corda 4 aqui, ó, na pestana, eu tenho a 7ª. Então, os desenhos passam a ter sentido. Você vai deixar de simplesmente olhar para um acorde como esse e dizer, é um Sol maior, mas por que ele é um Sol maior? Este é o grande barato de entender sobre intervalos musicais e compreender como funciona a harmonia.